A história começa com um estudante chamado Matthew, que está prestes a se tornar cunhado de alguém. E é ele quem começa a narrar tudo. Matthew veio dos Estados Unidos para Paris, para estudar. Ele era um cinéfilo daqueles e nunca perdia a chance de ver um filme. Um dia, rola um protesto na faculdade contra a administração. E Matthew tá lá também. É aí que uma garota chamada Isabelle chama ele e manda na lata. Matthew, eu te vejo aqui todos os dias. Você nunca fala com ninguém, nem sorri. Você é gay? Matthew fica chocado com a pergunta, mas não fala muito, só responde. Sou americano, ainda não conheço ninguém aqui, então fico sozinho. Ao ouvir isso, Isabelle chama o irmão, Theo, e apresenta os dois. Eles sentam juntos, começam a conversar, falando de filmes e outras coisas. De repente, a polícia chega e os três saem correndo. No caminho, continuam conversando, se conhecendo melhor, e Matthew se sente muito feliz. Ele acabou de fazer 2 novos amigos, mas ninguém sabia quanto tempo essa amizade ia durar. Mais tarde, naquela noite, Matthew vai para casa, escreve uma carta para a mãe contando sobre os novos amigos e vai dormir. Na manhã seguinte, Theo liga e convida Matthew para jantar. Eles já estavam bem próximos. Matthew vai até a casa de Theo e fica impressionado. A casa é enorme. Ele conhece a mãe de Isabelle e troca algumas palavras. Curiosamente, ela nem sabia que Matthew tinha sido convidado. Mas mesmo assim, dá um jeito de receber ele. Depois ele conhece o pai de Isabelle, um poeta, fã de literatura francesa. O pai começa a falar de inspiração e poesia. Mas Matthew não está nem um pouco interessado. Ele só finge que está ouvindo. O pai percebe e pergunta direto. No que você está pensando? Nada, responde Matthew. Mas o pai não acredita. Insiste. Aí Matthew diz que estava pensando em roupas e um isqueiro. Como eles podem ter cores parecidas, como o fogo interage com o tecido, e como os humanos também se parecem de jeitos estranhos. O pai fica impressionado, olha para Theo e diz, se ao menos o Theo pudesse ser mais parecido com você. Theo e o pai nunca se deram bem. O pai é calmo e introvertido, enquanto Theo ama ficar no meio das pessoas e tem uma visão mais leve da vida. Essas diferenças aparecem até no jantar. Os pais vivem ocupados com trabalho e quase nunca estão em casa. Então, na maior parte do tempo, só Theo e Isabelle ficam por lá. Naquele dia, os pais precisam sair de novo e vão embora logo depois do jantar. Quando eles saem, Isabelle pede para Matthew ficar, mas ele diz que quer voltar para o quarto. Para impedir, Isabelle beija ele e pergunta de novo se ele vai ficar. Matthew já começava a se sentir atraído por Isabelle, então aceita ficar. Ele também queria aproveitar um pouco a vida. Naquela noite, quando todo mundo já tinha ido dormir, Matthew sai do banheiro e, sem querer, dá uma olhada no quarto de Isabelle. E aí vem o choque. Isabelle está dormindo e bem do lado dela está Theo. Ver os dois assim deixa Matthew atônito e perturbado. Confuso e desconfortável, ele volta para o quarto e de algum jeito consegue dormir. Na manhã seguinte, ainda dormindo, Isabelle entra no quarto e puxa o cobertor dele. Matthew cora na hora. Por um instante dá vontade de gritar com ela, mas ele só diz algumas palavras e trava. Isabelle não diz nada, só sorri e vai embora. Mas aquela situação toda parece muito estranha para Matthew. Tentando tirar aquilo da cabeça, ele vai se refrescar no banheiro e Isabelle segue ele. Ela olha fixo para os lábios dele e diz, eu gosto muito dos seus lábios. Matthew fica morrendo de vergonha e tenta sair. Só que nesse instante, Theo entra também e começa a tomar banho. Ele olha para Matthew e diz, nossos pais vão ficar fora por um mês inteiro, então a gente quer que você fique com a gente. Matthew responde, mas a gente só é amigo há 3 dias. Vocês nem me conhecem direito. Theo sorri. A gente te convidou justamente para te conhecer melhor. Matthew está numa situação constrangedora demais. Ele olha para Isabelle e pergunta, se eu ficar aqui, isso incomoda vocês? Isabelle ri e diz, foi tudo ideia minha. Fica claro que os dois querem que Matthew fique, mas o que exatamente eles querem dele ainda não está claro. Mesmo assim, depois de pensar um pouco, Matthew decide ficar. Um dia, os 3 estão na sala jogando um jogo. Isabelle e Theo encenam uma cena de filme, e Matthew tem que adivinhar qual é. Isabelle encena uma cena clássica, mas Matthew já viu muito filme, então acerta fácil. Isabelle e Theo ficam animados, impressionados, e dizem, a gente estava procurando um amigo como você. Você é igualzinho a nós. Eles contam que sempre quiseram recriar uma cena de um filme antigo. 3 amigos visitam uma galeria de arte e correm lá dentro, e agora eles querem fazer igual. Matthew fica nervoso. Sendo americano, correr por uma galeria poderia dar problema sério, até deportação. Ele tenta dizer não. Mas Isabelle e Theo não levam a sério.
Insistem, insistem, até que depois de muita súplica, Matthew aceita. Os três entram sorrateiros na galeria e fazem a corrida. Conseguem completar sem serem pegos e ficam eufóricos, orgulhosos. No caminho de volta começa a chover e eles ficam encharcados. Theo empresta roupas secas para Matthew e sai para comprar bebidas. Enquanto Theo está fora, Matthew vê umas fotos no guarda-roupa, incluindo uma foto bem reveladora de Isabelle. Ele guarda a foto no short, e isso deixa claro como ele é tímido. Logo depois, eles voltam para o jogo. Dessa vez, Isabelle encena uma cena e é a vez de Theo adivinhar, mas Theo não acerta e perde. Como castigo, Isabelle desafia Theo a se tocar, algo que nenhuma irmã normalmente pediria para o irmão. Theo leva na boa e faz rindo sem vergonha nenhuma. No dia seguinte, Theo leva Matthew para comer num restaurante. Durante a conversa, Matthew diz nervoso: "Eu nunca fiz nada assim na frente da minha própria irmã. Vocês dormem juntos, e eu já vi vocês dois." E pergunta: "Que tipo de relacionamento vocês têm?" Theo sorri e explica: "Quando a gente nasceu, compartilhava o mesmo corpo. Depois se separou, mas nossas mentes continuaram conectadas. Por isso a gente não sente diferença entre nós." Outro dia eles voltam a jogar. Theo encena uma cena, mas nem Isabelle nem Matthew sabem o filme. Então cada um tem uma prenda. Theo, ousado, desafia os dois a ficarem juntos na frente dele. Matthew gagueja: "Não me arrastem para isso." Mas Isabelle encara como só mais um desafio. Sem hesitar, ela começa a se despir. Matthew entra em pânico e tenta fugir. Mas Theo bloqueia a porta e Isabelle se aproxima. Com a insistência dos dois, Matthew cede. Isabelle tira a calça de Matthew e encontra a foto dela escondida. Ela percebe, sorri, e os três vivem um momento de paixão. E nesse instante, Matthew percebe que Isabelle ainda é virgem, e que tudo o que ela e Theo disseram sobre o laço entre eles era verdade. Theo observa em silêncio enquanto eles fazem amor. A partir daí, Matthew passa a amar Isabelle todos os dias. Um dia depois de um momento íntimo, Matthew pergunta: "E se seus pais descobrirem sobre mim? O que eles vão pensar e o que você vai fazer?" Isabelle responde: "Esse dia nunca vai chegar. E se algum dia a gente for forçado a se separar, eu acabo com a minha vida." Mais tarde, Matthew sente fome e vai até a cozinha. Quando volta com comida para o quarto, encontra Isabelle e Theo dormindo juntos. Matthew diz: "Vocês dois têm um laço muito forte. Eu me sinto sortudo só por ser amigo de vocês." Mas Theo responde direto: "Isabelle e eu somos um só. Ninguém pode se meter entre nós." Matthew fica constrangido, mas não diz nada. Só deita e dorme. Com o tempo, Theo começa a sentir ciúmes ao ver Matthew e Isabelle se aproximando. Um dia, os três estão tomando banho juntos e começa uma discussão entre Theo e Matthew. Theo diz: "Os americanos são tão arrogantes. Estão lutando no Vietnã, matando inocentes." Matthew rebate: "Nem todo americano é assim. Eu vim aqui para estudar, não para brigar." A discussão cresce, até Isabelle intervir e acalmar os dois. Então Theo provoca: "Você diz que somos amigos de verdade, mas que prova você tem disso?" Matthew pergunta: "Que tipo de prova você precisa para acreditar em amor ou amizade?" E aí Theo e Isabelle dizem que querem limpar o martelo dele, uma metáfora sugestiva. Matthew fica chocado e explode: "O que vocês estão fazendo é errado." E continua: "Os corpos de vocês podem ser adultos, mas a mente ainda é de criança. Isso é coisa de criança, não de gente da idade de vocês." Matthew olha para Isabelle e solta: "Você não sabe de nada. Você nunca teve namorado. Nunca nem teve um encontro. Você só faz o que o Theo manda." Isabelle fica sem palavras, atônita. No dia seguinte, Matthew leva Isabelle para um encontro de verdade. Eles jantam, depois vão ao cinema. Sentados lado a lado, eles riem, curtem o filme e se divertem muito. Depois voltam para casa felizes. Enquanto isso, Theo aparece num momento íntimo com outra garota. Ao ver, Isabelle fica profundamente magoada e começa a chorar. Ver o irmão com outra pessoa desperta ciúmes nela. No dia seguinte, rola outra discussão entre Theo e Matthew. Matthew diz: "Você fala muito, mas nunca pensa em ninguém além de você." E completa: "Se você continuar assim, nada de bom vai te acontecer." Ele diz que eles precisam mudar a forma de viver e de tratar as pessoas. Nesse instante, Isabelle aparece e pede para os dois irem para a sala. Quando chegam, tem uma barraca montada. Os três entram. Quando Isabelle e Theo eram pequenos, dormiam naquela barraca. Então decidem dormir ali de novo. Os três se deitam e dormem juntos. Naquela mesma noite, os pais voltam para casa, procuram as crianças
e encontram os três dormindo juntos. A cena choca os pais e, sem acordar ninguém, eles saem do quarto, vão para outro cômodo, deixam um cheque e vão embora da casa. Na manhã seguinte, Isabelle acorda e vê o cheque. Na hora ela entende. Os pais estiveram ali e viram tudo. A culpa toma conta. E ela começa a pensar no que os pais devem estar achando dela. Envergonhada e emocionada, Isabelle chora e vai para a cozinha. Depois volta em silêncio para a barraca e deita de novo. Lá fora tem um protesto nas ruas. De repente, uma pedra quebra uma janela e acorda Matthew e Theo. Quando descem as escadas, acabam se envolvendo no protesto. Matthew tenta impedir Theo e Isabelle de irem longe demais, dizendo que eles não deviam estar fazendo aquilo, mas eles não escutam. Continuam avançando, cada vez mais apaixonados pela causa. Nesse momento, Matthew percebe algo. Os dois não entendem a linguagem do amor, nem da razão. Sem outra escolha, ele se afasta. Matthew nunca gostou de violência nem de caos, então escolhe outro caminho e segue na direção oposta. Enquanto isso, a polícia responde com força aos manifestantes, avançando contra a multidão. E aí, o que você achou? Matthew estava certo em ir embora ou Theo e Isabelle estavam certos à maneira deles? E assim termina essa belezura de filme. Me conta se curtiu nos comentários. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e deixar aquele like maroto para ajudar no canal. Um beijo e muito obrigada, minha linda alcateia cinéfila. Até o próximo filme.